Salve galera, beleza? Sou Pedro Improvisador, tô aqui com meu parceiro, professor Vladimir Rodrigues, e tem novidade pra vocês. E aí, moçada, a gente fez um projeto super bacana aí que foi premiado no Nelson Seixas e a gente queria apresentar para vocês. Então, se liga que vai ter muita coisa boa. Bora! E é o seguinte, galera, a gente tá trazendo muita novidade nesse projeto e o Vladimir vai explicar um pouco pra vocês, certo? Olha só, eu gravei uma videoaula para vocês sobre a história da filosofia, os grandes pensadores do Nascimento até a filosofia contemporânea. E aí, Pedrão, o que a gente fez depois? E consequência disso, a gente também fez 5 raps que vai estar disponível para vocês conferir aí. Então, fora a aula, também tem um rap para ajudar na memorização, certo? Ou seja, para quem quer aprender filosofia, não tem jeito mais fácil, né? Tem a videoaula e tem a música, né, Pedrão? Agora não tem como, nota máxima. É sucesso, galera. Tamo Bora, junto. tamo junto. Bom, então tem um ponto inicial aqui da nossa discussão, que é o seguinte. Quando a gente vai para o surgimento da filosofia, e eu vou já até deixar bem claro aqui para o nosso início de conversa, como que eu vou construir os slides, para ser dinâmico, e eu não ficar numa aula muito longa, e também não ficar muito travado, só a escrita, em alguns slides eu vou redigir para vocês, tá? Simulando como se eu estivesse na lousa, e em outros slides eu já vou deixar pronto para que a gente consiga caminhar aí com a matéria, tá? Então, veja, a gente tem que olhar para os exercícios de filosofia nos seus vestibulares com uma abordagem naturalmente grega, né? Do surgimento da filosofia na Grécia. A gente não vai abordar aqui filosofia na África, filosofia na Ásia, embora esse tipo de filosofia tenha existido. Mas a gente vamos concentrar no que o vestibular vem cobrando. Então, vamos voltar aqui no tempo. Vamos dizer o seguinte, ó. Filosofia surgiu na Grécia por volta do século 6 ou 7 antes de Cristo, tá? Há uma dúvida em relação à data, eu até coloco 6 ou 7, ou foi final do 7 ou foi começo do 6, porque a gente usa como data o nascimento de Tales de Mileto. A Tales foi o primeiro filósofo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Mas deixa essa questão da dúvida do 6 ou do 7, né? Se Tales nasceu no final do 7 ou no começo do 6, e foca num ponto muito importante. Isso você vai ver em exercícios daqui a pouquinho. Essa data, ó, em meio ao desenvolvimento da polis, tá? Então, aqui é que está o grande lance. Por que será que a filosofia surgiu na Grécia e não, por exemplo, no Egito, uma civilização africana anterior à grega, ou então nos chineses, ou então nos japoneses, enfim, na Mesopotâmia, civilizações são anteriores à grega. Por que foi na Grécia? Gente, sempre que a gente discute esse nascimento da filosofia, a gente tem que recordar aqui que a Grécia tinha condições políticas, acima de tudo, que estimulavam o pensamento, estimulavam o questionamento. A divisão política em cidades autônomas dava aos gregos a possibilidade de criarem espaços que estimulavam o quê? O debate, estimulavam a troca de opiniões. Todo mundo deve lembrar da democracia grega. Então, pelo fato de eles terem autonomia, nós tivemos cidades que criaram estruturas de estímulo ao pensamento. Diferentemente, por exemplo, de um Egito, que foi uma teocracia, na Mesopotâmia nós tivemos teocracia, e nesses locais você não tinha estímulo a debate. Eu até brinco com a galera, né? Se era possível, por exemplo, de chegar lá no Egito, né? No auge do Império Egípcio, ou então no auge de Hammurabi, na Mesopotâmia, e dizer assim, né? Ô, faraó, cola aqui, faraó. Vamos dar uma volta aqui no Nilo. Eu queria discutir, faraó, essa construção aí de pirâmides. Queria fazer uma investigação sobre os gastos aí das pirâmides. Ou então, lá na Mesopotâmia, ô Hammurabi, vem cá, vamos dar uma volta aqui no Tigre, no Eufrates, que eu queria conversar com você, Hammurabi, e questionar aí esse código, essa lei de Italião.
Não era possível porque você não tinha a possibilidade de debate nesse tipo de sociedade. Por quê? Porque elas eram teocráticas. Você tinha governo despóticos. Mas em Atenas isso era possível. Lembre-se que eles se reuniam em espaços, como, por exemplo, a Ágora. Eles tinham instituições, como o Areópago, como a Bulé, tá? Instituições em que eles poderiam participar diretamente no processo de votação da lei, de criação e votação da lei, e decidir os rumos da própria cidade. Então, isso é sempre importante a gente pensar. Tá? Então, vamos colocar aqui que havia espaço da cidade, um estímulo ao pensamento, ao debate, à troca de opiniões, com destaque para a Ágora, que você está vendo aqui ao lado, né? A praça. Tá? Se você pega isso, vamos traduzir para uma questão da UFO. Você que vai prestar UFO aí daqui a pouquinho. E daí a UFO fez a seguinte cobrança, né? Trouxe uma frase famosa do Aristóteles, que você vê logo aqui, ó. O Aristóteles diz o seguinte, olha, a filosofia, ela nasceu do espanto, né? Da admiração. O que significa isso? Espanto ou admiração, a capacidade de questionamento, tá? Primeiramente das coisas mais simples em direção às mais complexas. Quando nós começamos a questionar, a filosofia nasceu. Então, é óbvio que se questionava no Egito, é óbvio que se questionava na Mesopotâmia. Porém, não se questionava, pelo menos na visão do surgimento da filosofia da Grécia, né, como se questionava lá entre os gregos. Porque havia, como eu te disse, um contexto muito favorável ao debate. A filosofia nasce junto ao debate, nasce junto ao questionamento. Então, quando a gente começou a questionar, e veja como o Aristóteles diz, né? Espanto ou admiração. A gente começou a refletir sobre tudo aquilo que existe. Primeiro das coisas mais simples em direção às mais complexas. Talvez, primeiro a gente vai pensar em como que a gente vai conseguir viver aqui nesse espaço, sobreviver aqui nesse espaço, ter a subsistência aqui nesse espaço, para depois a gente começar a perguntar sobre as coisas mais complexas, como, por exemplo, o surgimento do universo, né? A origem do universo, que é o tema inicial da filosofia na Grécia. Então, a gente não pode esquecer aqui, tá? Que, dessa maneira, a filosofia grega está conectada ao espaço político da cidade. Tá? Isso é uma coisa que sempre aparece no seu vestibular. Tá? A conexão entre o debate, a troca de opiniões, essa troca de ideias que existia no espaço da Ágora e o estímulo ao pensamento. Tá? Você vai ver depois lá na Grécia, os caras tinham faziam trocas culturais, comerciais, né? Criou moeda, criou escrita, calendário, beleza, isso é legal, mas o fator determinante para o nascimento da filosofia precisa ser visto como um fator político desse espaço da água, da autonomia que havia por ali, que gerou conceitos e práticas maravilhosas, por exemplo, em Atenas, como a cidadania, a democracia. Sem isso, a filosofia não teria tido sucesso nesse local. Tá? Pois bem, você vai ver no nosso material uma questãozinha muito legal, que já caiu na Unesp, uma questão escrita, né? Vamos ver o que a Unesp vai fazer na segunda fase desse ano, mas vamos imaginar que ela mantenha a prova escrita, tá? E apareceu uma questão lá pedindo para você diferenciar mito de empirismo. A Unesp já cobrou, diferencie mito de filosofia, diferencie religião de filosofia. São questões que sempre aparecem. Tá? E aqui, no caso, vamos lembrar que tanto antes, como durante, como até agora, filosofia e religião, filosofia e mitologia sempre estiveram aí, digamos, em oposição. Tá? E eu vou dar uma definição simples para vocês de mitologia. Olha só. O mito
é uma narrativa fantástica, real, sobrenatural, que utiliza metáforas, alegorias, para explicar as coisas do mundo. Tá? Uma definiçãozinha aqui simples, tá? E eu vou grifar aqui o que seria definitivo para você acertar o exercício. Uma narrativa fantástica, irreal, sobrenatural, tá? Ele vai sempre utilizar aí de uma linguagem metafórica, alegórica, para explicar as coisas do mundo, beleza? Então, eu não consigo explicar o porquê que o mar está bravo na Grécia, porquê que chove, e aí eu vou jogar isso na responsabilidade da Ilha dos Deuses, eu vou jogar a responsabilidade em Poseidon, por exemplo, tá? Entre os vikings, lá na Idade Média, olha, por que está num período de seca, roubaram o martelo de Thor. Então, veja, sempre que eu apelar ao irreal, à fantasia, ao sobrenatural, eu estou apelando ao universo do mito. Beleza? A religião utiliza de mitos, tá, para reconectar o mundo ao Criador, ou seja, para reconectar o mundo, reconectar o homem ao Criador. Então, as religiões, sejam elas politeístas ou monoteístas, utilizam de uma base mítica, tá, para criar doutrinas, criar os seus dogmas, que religam o homem ao Criador. Tá? Então, isso utiliza de um ritual, de uma característica ritualística, tá? Baseado em textos, obviamente, mitológicos. E daí você tem referências aos montes. Tá? O que a filosofia faz? Por sua vez, a filosofia consolida o uso do logos. A gente vai ver bastante disso, né? Da razão, né? Da lógica. E da observação da natureza para a criação de explicações que se afastam do senso comum, criando explicações com um espírito crítico. Tá? Isso é uma possível resposta, mas aqui eu preciso utilizar palavras que são fundamentais. Né? Eu gosto de consolidar e não de simplesmente utilizar, porque o mito já utiliza do logos, né? A gente vai falar sobre isso já já. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, da razão, da lógica, né, da observação da natureza, afasta do senso comum, afastam do senso comum. Aí. Então, a filosofia vai criar um espírito crítico, né? No fim das contas, vai ser isso. Agora, eu consigo dar uma aprofundada nessa definição da filosofia conforme os filósofos forem aparecendo aqui dentro da nossa discussão. Então, eu vou retomar essa questão com vocês daqui a pouquinho. Tá? Você que vai prestar UFO, você vai perceber uma coisa que me parece bem interessante. Vira e mexe, eu vou fazer uma questão com vocês já já, pergunta-se sobre como que a filosofia surgiu, se ela estava conectada ao mito ou se ela rompe com o mito. Beleza? E, basicamente, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: quando o Tales foi lá e criou a filosofia, será que o Tales ele, se baseou na mitologia ou será que ele rompeu com a mitologia? Tá? Essa é uma questão que eu quero responder para vocês na sequência. Então, saiba disso. Quando o Tales foi lá e disse, tudo é uno, tudo é água, ele rompeu com a mitologia ou ele ainda estava baseado na mitologia? Interrogação. Para que eu explique para você essa questão, eu só quero entrar aqui na noção da pré-socracia. Olha só. Então, vamos lá.
A mitologia estava ali dominando o cenário, né, dentro da Grécia, naquele instante, e o pessoal reunido em Ágora começou a debater, trocar opiniões, né, começou a se espantar, como a gente viu na definição do Aristóteles, e tá, surgiu a filosofia. Quem foram aqueles primeiros filósofos? Ó, o destaque aqui do vermelho. Os primeiros filósofos ficaram conhecidos como pré-socráticos. E aí é que tá. Por que o Sócrates divide a filosofia? Você vai ver esse exercício também da UFO no nosso material. Por favor, eu não posso simplesmente definir isso dizendo que são os caras que vieram antes do Sócrates. Não dá para dizer é uma questão temporal. Eu tenho que entender por que o Sócrates é um cara que divide a filosofia. E lembre-se sempre, é uma questão temática, tá? É uma questão de tema. Quais tiveram como tema a origem do universo. Tá? Então, cosmologia e cosmogonia. Vamos ver qual que é essa diferença. Sempre que a gente pensar aqui, na questão da origem do universo, nós temos dois termos que sempre aparecem, arqué, como você quiser falar, tá? É a origem. Beleza? Então vamos falar sobre essa origem do universo. Origem do universo, cosmogonia. Estudo sobre o universo, cosmologia. Tá? Para eles, haveria uma physis. Outro termo muito importante. Isso é, um princípio, uma causa, uma essência, um elemento, algo que explicaria a origem do mundo. Então, veja, quando a gente fala aqui em physis, tá? Isso é uma questão que aparece, é batata, né? Aparece na Unesp, aparece na UEM, né? Apareceu já na UFO, apareceu já no Enem, você vai ver exercício sobre isso já, tá? De como que foi essa origem, como é que foi esse surgimento da filosofia, né? Que os caras discutiam quem que eram esses pré-socráticos. Então, pensa sempre nisso. É uma questão temática. Eu preciso encontrar qual é a physis, qual é o princípio para a explicação da origem do universo. Sem a physis, eu não encontro a arché. Então, o que esses caras vão ficar fazendo? Eles vão ficar observando a sua volta, vão ficar usando da capacidade racional, tá? Para tentar encontrar a origem do universo. É isso, tá? E daí, foram chamados de físicos, químicos da Jônia, a região da Jônia, região do nascimento da filosofia, tá? Jônia é a região da Grécia, tá? Filósofos da natureza, tá? Ou então filósofos do cosmos. Aí. E aí, químicos, físicos, isso também tem uma referência ao fato de eles utilizarem princípios que são dessas ciências nos dias de hoje, né? Você vai ver uma parte da tabela periódica sendo falada por esses caras, tá? Então, beleza. Quando a gente chegar ao Sócrates daqui a pouquinho, você vai ver que vai acontecer o seguinte, vai ter uma mudança na temática, né? A gente vai deixar de lado a questão da origem do universo e vai mudar o tema. Então, aqui eu vou ser bem objetivo para facilitar a nossa vida. O que eu vou fazer? Eu vou te explicar a frase original, tá, do Tales, e depois a gente vai associando essa frase ao pensamento de cada um dos outros autores. Então, por exemplo, o que você tem que entender?
O Tales é o cara que inicia a filosofia por meio da famosa frase: tudo é uno, tudo é água. Tá? O que ele quer dizer com isso? Tales observou, veja, uma observação sistemática da natureza. O que eu quero dizer com isso? Que ele ficou ali buscando uma regra, uma tendência, uma regularidade no funcionamento da natureza. Tá? E ele chegou à seguinte conclusão. Tá? Ele observou e ele passou a criar um raciocínio lógico. Ele passou a pensar. Tá? Mas ele passou a pensar de maneira regrada. Você vai ver a lógica que eu vou te mostrar já já ali no Parmênides. E ele chegou à conclusão de que tudo aquilo que possuía vida estava relacionado à água. Tá? Então, olha, eu, ser humano, só sobrevivo com a água, os animais só sobrevivem com a água, tá? As plantas só sobrevivem com a água, a terra úmida é fértil, a terra seca é infértil, os cadáveres são secos, estão mortos. Então, ele vai dizer que tudo, quer dizer que todas as coisas que existem, tá? Ó, tudo é uno, são provenientes de uma mesma physis, de um mesmo princípio. Então, ele vai, ao mesmo tempo, relacionar a universalidade da existência, a identidade, a um princípio. E esse princípio é a água. Tá? Essa é a ideia de que tudo é uno, tudo é água. Todas as coisas são provenientes de um mesmo princípio. E o princípio que eu descobri a partir da observação e do uso da minha razão é naturalmente a água. Se você voltar aqui, aí é que está o grande lance, ó. Daí vai ser perguntado, lá a partir do século XVIII, século XIX, qual foi a inspiração do Tales? Tales rompeu com a mitologia ou Tales ainda está baseado na mitologia? Olha que interessante. Vamos colocar aqui. Ó. O que é a teoria da ruptura ou teoria do milagre grego? Então, veja, isso aqui é bem posterior. Os caras começaram a analisar a ação do Tales. E eles vão dizendo o seguinte, olha, a filosofia criou uma explicação racional rompendo com a mitologia. Então, teoria da ruptura seria essa visão tradicional aí, que a gente sempre analisa, um milagre grego, porque enquanto todo mundo estava usando de explicações mitológicas, né, no Egito, na Mesopotâmia, em outros locais na Europa, os gregos criaram uma explicação racional. Beleza? Teoria da ruptura ou teoria do milagre grego. Quando a gente fala em teoria da continuidade, aqui é legal. Ó, a filosofia manteve, de alguma maneira, o mito em sua narrativa. Aqui é que está a grande questão. Não teria Tales se inspirado em Poseidon para dizer que tudo é uno, tudo é água? E aí? Você vai perceber que vários filósofos, daqui a pouco, tá? Mesmo na pré-socracia depois, ainda mantiveram características míticas. Sócrates dizia que ouviu uma palavra do Deus, né? Vou mostrar isso já já. Platão falava em mundo inteligível. Aristóteles ainda acreditava em um princípio, num motor imóvel. E aí que tá. Será que a filosofia rompeu imediatamente? A mitologia é um estágio pré-filosofia, né? Isso é importante dizer. Lá na mitologia, nós já pensávamos numa resposta, mas a carga mítica, a carga sobrenatural ainda é muito grande. Tá? O que normalmente se diz é que, aos poucos, a filosofia foi se afastando da mitologia, né? Ela não rompeu imediatamente. Por isso que teria existido uma teoria da continuidade. Tá? Então, nessa primeira escola, só mais um ponto, vou voltar aqui. Para o vestibular da UFO, que é cobrado isso aqui, só estabeleça aí, galera, a diferença de uma teoria para outra. Sabe o que é ruptura e o que é continuidade. Beleza? Qual é a certa, fica na visão filosófica de cada um. Então, depois do Tales, ele teve seguidores, né? Então, Anaxímenes, e aí a galera o que vai fazer? Vai substituir a physis, né? Vai substituir o princípio.
O Anaximenes vai colocar que não é água, antes veio o ar. O Anaximandro vai dizer que é o ápero, né? É um princípio indeterminado, né? Algo infinito, uma antimatéria, tal. É um princípio não é uma matéria que eu possa ver ou tocar. Eu gostaria que vocês fizessem depois esse exercício aqui do Enem, tá? Bem interessante, que vai tentar fazer uma comparação entre a visão do Anaxímenes e a do Basílio Magno, que é um filósofo medieval. Tá? Eu volto no plantão e aí a gente pode tirar dúvidas de todos esses exercícios. Tá? Então, aqui dando sequência, ó, nós tivemos Leucipo e Demócrito, os atomistas. O que eles vão dizer? Ó, existem partículas invisíveis e indivisíveis. Quando elas se aproximam, elas geram as coisas. Quando elas se dissipam, as coisas se desfazem. Tá? Então, veja, quando eu crio uma casa, a casa é uma aproximação dessas partículas invisíveis e indivisíveis. Quando a casa é destruída, essas partículas se dissipam. Então, a minha vida acontece a mesma coisa. A minha vida acontece a mesma coisa. Então, com tudo aquilo que existe no universo, é uma aproximação e uma dissipação. Está surgindo aqui o átomo-ideia. E olha que louco como a filosofia está por detrás da ciência. Esses caras criaram teorias, hipóteses, que mais tarde serão confirmadas ou não pela ciência. Nós sabemos aí da importância do átomo para a própria origem da vida. Tá? A Marilena Chauí, grande filósofa brasileira, vai dizer que os átomos são as pecinhas de Lego, né? Então eu vou juntando as pecinhas de Lego, eu formo alguma coisa, tá? Quando essas pecinhas se dissipam, elas deixam de as pecinhas continuam existindo, mas aquele objeto que você havia criado desapareceu, tá? Eu quero fazer essa questão com vocês que eu acho que ela é importante para a sequência da nossa discussão. Ó. Opa. A relação entre mito e filosofia é objeto de polêmica entre muitos estudiosos ainda hoje. Para alguns, a filosofia nasceu da ruptura com o pensamento mítico, né? A teoria do milagre grego. Para outros, houve uma continuidade entre mito e filosofia. Ou seja, de alguma forma, os mitos continuaram presentes como forma ou como conteúdo no pensamento filosófico. A partir dessas informações, assinale a alternativa que não contenha um exemplo de pensamento mítico no pensamento filosófico. Quer dizer que se é não, ó, ele quer a teoria da ruptura. Tá? Olha lá. Parmênides afirma, em primeiro lugar, criou a divindade do nascimento ou do amor entre todos os deuses a Eros. Divindade é mito, então é continuidade. Platão propõe algumas teses como a teoria da reminiscência e transmigração das almas. Alma, mito. Heráclito afirma, as almas aspiram à lama do Hades. Alma e Hades são mitos. Então sobra a D, né? Olha lá. Aristóteles divide a ciência em 3 ramos: teoria, prática e poesia. Nessa frase a gente percebe a ruptura, né? Teoria do milagre grego. Legal? Aí nós tivemos um grupo de filósofos chamados de pluralistas, como Empédocles. Pluralista por quê? Porque eles acreditavam não em um elemento, mas sim em vários elementos. Então seria uma visão plural da origem, né? E, por exemplo, Tales é um elemento, é a água. Beleza? E o Empédocles ele vai dizer que a origem, o princípio, seriam as raízes. Terra, água, ar e fogo, isso seriam as raízes, tá? Elas unidas dariam origem ao universo. Beleza? Daí, por fim, nós tivemos os pitagóricos, o Pitágoras. Veja como que esses caras foram fundamentais aí para matemática, para física, para química, vocês devem ter percebido. Ele vai dizer que tudo é número. Tudo é explicado pelos números. E aqui vale a pena falar um pouquinho mais. Ele acreditava que, veja bem, por meio da música, descobriu que o princípio de tudo seriam os números. Então, imagina que eu estou com uma corda aqui, ó, tá? De um instrumento musical. E você que toca algum instrumento de corda, você deve ter percebido que as escalas são numéricas. Então,
Então, o som que sai de uma corda, ele depende do quê? Do comprimento, da extensão. O som que sai de uma bigorna que eles batiam com martelo dependia do peso do martelo. Então, peso, comprimento, espessura são números. Por isso que eu poderia explicar o meu corpo, minha casa, a escola, tá? Tudo numericamente. Até aí tudo bem, tá? Mas o Pitágoras, ele acreditava que os números existiam de fato. Os números existiam como entidades suprassensíveis. Os números estariam em um campo onde está a alma, no campo suprassensível. Ah, mas como é que eu acredito que existem esses números? Porque tudo que está aqui à minha volta é numérico. Tudo que está aqui à minha volta é explicado por meio de números. Simples. Tá? Você vê como é que o Pitágoras era um cara muito influenciado por meio da mitologia. Né? A mitologia agiu influenciando muito o pensamento pitagórico, como de todo mundo naquela época. Eu coloquei uma questão aqui da UEL, que está no nosso material, para vocês praticarem, e vocês podem redigir essas respostas e me enviarem, inclusive, para que depois eu corrija. E aqui é uma questão bem simples, né? Ela vai perguntar para você explicar o porquê que Tales disse que tudo era proveniente da água, tá? Uma questão bem tranquila para ser respondida. No finalzinho da pré-socracia, nós tivemos filósofos que passaram a discutir, ainda na física, ainda na ideia do princípio, começaram a adicionar a essa discussão a ideia da ontologia. Já foi questão de Enem, né? O que é a ontologia? A ontologia é a discussão acerca do ser. O que é e o que não é. Tá? E dentro desse debate, né, o que existe, o que não existe, o que é verdadeiro aí na existência, o que não é, tá? Como que as coisas podem mudar, sendo ainda, né, o que é o que não é dentro da realidade. Nós tivemos um cara muito importante chamado Heráclito, tá? E o Heráclito, ele vai debater o seguinte, ele vai começar a responder sobre o que é o ser, dizendo o seguinte, né? Olha, o ser é uno, mas se transforma. Eu sou o Vlad, mas ao longo da minha existência eu vou me transformar. Tá? Eu sou o vida-ser, eu sou o devir, né? Eu sou a transformação. Então, o que é certo na minha existência é que eu vou sempre me transformar. Tá? O uno é o múltiplo e o múltiplo é o uno. O Heráclito foi chamado de o obscuro. O que é o obscuro? Ele escrevia em aforismos enigmáticos. Quer dizer, a maneira como o Heráclito escreveu para explicar sobre o ser, né, sobre aquilo que existe, foi uma maneira muito complexa. E aqui você percebe isso. O uno é o múltiplo. Eu, Vlad, como ser único, terei múltiplas transformações. E ao mesmo tempo que eu terei múltiplas transformações, eu continuarei sendo o Vlad. Tá? Essa é uma questão importante. Então, eu mudo, mas eu continuo sendo eu mesmo. Mesmo que eu mude, eu continuarei sendo o mesmo indivíduo, o mesmo ser. Aí Heráclito vai perguntar, por que o ser se transforma? Ah, o ser se transforma porque o ser movido pela guerra dos opostos. Essa é uma questão interessante. O que é a guerra dos opostos, né? Ou então luta dos contrários? Da mesma forma que eu nasci, um dia eu vou morrer. Da mesma forma que eu tenho fome, uma hora eu estarei saciado. Da mesma forma que nós temos o dia, haverá a noite. O sucesso, o fracasso, o amor e o ódio. Então, da passagem de um polo para o outro, veja bem, você tem a guerra dos opostos, você tem a luta dos contrários. E esse movimento, tá, é ele que faz com que as coisas estejam sempre em transformação. Tá? Porém, mesmo que as coisas se transformem, elas fazem parte de um mesmo ser. É isso que a gente tem que entender. Tá? Multiplicidade e unidade fazem parte da existência de um mesmo ser. É daí que o Heráclito vai dizer uma frase muito, muito importante, né? Jamais entraremos duas vezes no mesmo rio. Por que a gente jamais vai entrar duas vezes no mesmo rio? Porque uma hora o rio está para um lado, uma hora o rio está para o outro, em relação ao movimento das suas águas,
Uma hora a profundidade está maior, outra hora a profundidade está menor. Na prática, nós, enquanto seres, nós não vamos reviver coisas do passado. O momento que passou não vai se repetir. Como na canção do Lulu Santos, tem essa questão no nosso material. Nada do que foi será de novo de um jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. É aí que o Heráclito vai dizer que o ser é fogo. Por que o ser é fogo? Porque ele é fluxo. O fogo queima. E ao queimar, ele transforma. Então, a origem do universo é proveniente da física. Ela é proveniente da física, que é o fogo. Então, quer dizer que o princípio do mundo é o fogo. Porque o fogo queima, e ao queimar ele transforma. O fogo é fluxo. A UFO cobrou isso, é uma típica questão da UFO, perguntou o que é o eterno devir do Heráclito. Tá? E aí agora fica fácil, né? O que é o eterno devir? Tá? O que é água, é o elemento úmido, é o princípio, é a permanência, a transformação é o mundo das ideias. O eterno devir só pode ser a transformação incessante das coisas. Bom, eu vou terminar esse primeiro vídeo para não ficar muito longo para vocês. Eu achei que eu iria até o Sócrates, mas eu vou parar aqui, tá, no Heráclito, e eu vou partir do segundo vídeo do Parmênides, que é uma parte um pouco mais complexa e demorada, e eu não quero fazer aulas tão longas, porque senão fica mais difícil para vocês, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto com a aula número 2 do Parmênides para frente. Valeu! Até já já, galera!